Bom dia, eu sou a Keila Nossi e eu quero cumprimentar você nessa manhã. Como está o seu coração? O que você está fazendo agora? Aproveite esse momento, curta aí a nossa página, compartilhe com os seus amigos o nosso devocional. Esse é o momento de nós estarmos unidos como família, buscando ao nosso Salvador. E nós continuamos aprendendo com a vida de Moisés. Moisés foi um grande líder, foi um grande exemplo e ele tem muitas coisas a nos ensinar, como hoje nós vamos aprender a orar pelos nossos irmãos, a orar pelas situações, mesmo aquelas que nós desconhecemos. O texto está em Êxodo 32, os versos 11 e 12. Diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diria aos egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Duas coisas, gente, são muito interessantes nesse texto, que eu admiro e que eu busco viver ao aprender com Moisés. Primeiro, é a sensibilidade de Moisés em perceber a necessidade do povo. Moisés já tinha um conhecimento de Deus, ele já tinha um relacionamento, ele vivia diariamente com o Senhor, ele tinha uma maturidade e ele entendia o propósito de Deus em trabalhar com o povo. Ele sabia que Deus estava trazendo o povo para perto de si, mas ele também entendia que caminhar com Deus exigia responsabilidade. Moisés sabia do processo de santidade que ele deveria viver e de como ele deveria conduzir o povo nesse processo também, aonde eles deveriam abandonar os pecados, priorizar o Senhor. Mas o povo, assim como nós, são falhos e eles erraram várias vezes. Em alguns desses momentos, a ira do Senhor se acendeu com relação a esse povo. Aqui especificamente é a história do Monte Sinai, aonde Moisés subiu para receber a orientação, as diretrizes, os 10 mandamentos, e o povo, ao ficar sozinho, começou a ficar desesperado e achou alternativas em si mesmos, criando ali um ídolo para adorar. Moisés então desce e Deus se ira com esse povo, porque foi um líder sair e o povo se rebelou. Mas Moisés compreendia a graça de Deus. E ele fala assim: Deus, calma. Eu sei que esse povo é teimoso, eu sei que esse povo está pecando, eu sei que eles estão errados, mas o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor os tirou dali com o objetivo de salvá-los. Então acalme a sua ira. Olha essa intimidade, o conhecimento que Moisés tinha de Deus para chegar diante dele e falar assim: Pai, calma, o Senhor tem um propósito, vamos pensar de uma outra maneira. E ele falou: arrependa-te do fogo da tua ira, não haja dessa forma. Moisés aqui então demonstra um conhecimento de quem Deus é, demonstra uma maturidade nesse relacionamento e demonstra, gente, a intenção de cuidar do povo, de amar o povo, de interceder por eles, porque eles não tinham esse relacionamento com Deus. Nós vimos isso recentemente também na história de Neemias, quando Neemias clama a Deus pelo perdão do povo, para que Deus então trouxesse novamente a possibilidade de Jerusalém ser reconstituída. Quantas vezes nós paramos para compreender o nosso irmão e clamar por ele? Quantas vezes você já parou hoje e falou assim: Deus, olha, nós estamos vivendo em guerra e eu quero clamar por aqueles meus irmãos que estão dispersos, pelos entes da minha casa que estão abrindo brechas. Deus, cuida desses corações, poupa a tua mão, seja gracioso, tenha misericórdia, faça com que as escamas dos olhos deles caiam e que eles vejam e que eles se santifiquem. Nós precisamos orar como Moisés orou. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, nos lembrarmos das suas promessas, dos seus atributos e clamarmos para que Ele seja esse Deus nas nossas vidas e que Ele seja gracioso.
Então hoje o nosso movimento é orar. Orar por aqueles que precisam. Orar pelos mais fracos. Orar por aqueles que estão cegos, perdidos, em pecado, para que Deus os santifique, para que Deus derrame graça e que Ele nos use. Porque se a gente for olhar, Moisés, ao descer do Monte Sinai, ele agiu com justiça. Ele condenou as pessoas que estavam cultivando o pecado entre o povo. Então nós precisamos orar, mas nós também precisamos agir. Cabe a nós, os maduros na fé, caminhar com os mais fracos e auxiliá-los a caminharem com o Senhor. Hoje o meu desafio é que você faça isso. Ore por alguém que você sabe que está precisando, mas não fique apenas na oração. Mande uma mensagem, ligue, intervenha, fale: irmão, eu estou aqui, eu quero ser o seu suporte, eu quero caminhar com você, eu quero te auxiliar a vencer esse pecado. Porque afinal de contas nós somos família, todos nós pecamos e nós precisamos viver esse suporte um ao outro. Exercite isso e vamos viver a palavra do Senhor. Até amanhã.